Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista, eu sou Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é Carmen Oliveira. Carmen Silveira de Oliveira é doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, foi secretária nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes de 2006 a 2012, é consultora da Fiocruz no projeto Redes. Prazer estar contigo aqui, Carmen, hoje. Prazer meu também. Vamos começar, Carmen, primeiro por essa parte da tua apresentação, do teu currículo. Tu estás hoje exercendo essa consultoria na Fiocruz no projeto Redes. O que é o projeto Redes? O projeto Redes, ele nasceu originalmente dentro de um grande programa de governo do segundo mandato da Dilma, que foi Crack é Possível Vencer, né? E nessa perspectiva, o Ministério da Justiça, uma das partes que ele tinha no grande programa, era justamente contratar mobilizadores de redes, né, pelo entendimento de que o crack ele deveria ser enfrentado não só como tema da segurança pública, mas na pauta da saúde, da assistência social, da moradia, e, portanto, requeriria, né, toda uma orquestração, entre outros atores. Uma política necessariamente intersetorial. Sim. Então, nós já tivemos 3 edições, né, do projeto Redes. Porto Alegre participou dessas 3 edições e este ano houve uma encomenda especial, né, no sentido de que fosse focalizado o tema das mulheres em alta vulnerabilidade, especialmente as mulheres usuárias de drogas em situação de rua, né? E foi nessa perspectiva que a gente fez um contrato, né, de trabalho com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, e entramos nos territórios, como a gente diz, para mapear as demandas. Sim, sim. E ao entrar no campo e entrar em contato com usuários de drogas, especialmente de crack, né, que são, em geral, populações muito fragilizadas socialmente, pobres, mulheres são mais fragilizadas, mulheres têm mais problemas, especialmente no caso de mulheres gestantes, imagino que haja uma situação muito específica. Então, foi exatamente isso que a gente levantou, né? Ao, enfim, fazermos algumas rodadas de conversas e de observação em campo desses coletivos, né? A gente já escutou das próprias mulheres, né, que uma das maiores vulnerabilidades a que elas estavam expostas era no período da gestação, né? Havia, enfim, dificuldade de fazer um pré-natal convencional, né, como manda o protocolo clínico, né? E quando chegava o momento do parto, né, era um momento de muita angústia para elas, porque elas tinham notícias ou até mesmo vivências, né, que já tinham passado por isto, de terem perdido os filhos, né? Como assim perdido os filhos? Perdido, né? A gente pode até usar algumas outras palavras que elas usavam, né? Meu filho foi roubado, meu filho foi sequestrado, né? Quando, na verdade, o que acontecia é que a equipe da maternidade, né, já, enfim, tendo entendimento de uma possível dificuldade desta mulher de fazer um cuidado, né, mais integral com o bebê, já informava o Ministério Público, né, sobre esta possível negligência a que estaria exposta a criança, e imediatamente, inclusive já no período de internação, né, na maternidade, já se abria um processo de destituição do poder familiar. Né? Ou seja, o fato da mulher ser usuária de drogas, o fato dessa informação ser compartilhada na maternidade, por si só já significa a abertura de um processo que leva à destituição do pátrio-poder, ou seja, da condição de mãe. De né? mãe. Pelo fato que ela usa drogas, mas não se faz uma avaliação a respeito de qual é efetivamente o risco da criança, etc. É feita uma avaliação por vários critérios, né? Conversando com as equipes, a gente viu
por exemplo, que não existe um protocolo clínico específico, né, consagrado assim, no meio médico para atendimento desse tipo de situação. Então, aqui em Porto Alegre, um levantamento que a Secretaria Estadual da Saúde fez, das 6 maternidades, 5 responderam, a gente viu que as 5 têm procedimentos diferentes, né, mas que, via de regra, contra, né, ou seja, pontua negativamente nesta avaliação o fato de que esta gestante não fez o pré-natal em bom termo, né, como manda o protocolo. Conta muito o fato dela ser usuária de drogas, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, que a equipe não sabe, às vezes, quais os impactos, né, que isso pode ter, inclusive, negativamente para a criança, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma revisão bibliográfica sobre o tema, a gente verifica que o tabagismo é um maior risco para a saúde do bebê do que o fato desta criança ser filha de uma usuária de outras drogas que não seja o tabagismo, né? Então, isso já faz com que, na hora, essa mãe seja separada do filho, ou seja, o que é convencional de que esta mãe faça um pele a pele com o bebê recém-nascido, né? Não acontece porque essa criança ela vai direto para um centro de terapia intensiva, e isto é comum, né, de acontecer. Muito embora não haja complicações clínicas que possam justificar isto. Ou seja, esta mãe é separada do filho desde da hora do parto, né? E nós acompanhamos algumas dessas gestantes nos últimos meses, né? Inclusive indo à maternidade na hora do parto, e o que a gente verifica é de que esta mãe chega a não ver o bebê nunca mais. Né? Ou seja, ela tem alta do hospital, o bebê permanece mais alguns dias, e dali ele já é encaminhado possivelmente para um abrigo, né? Porque, enfim, isso é notificado judicialmente, e a partir daí a mãe perde o contato com essa criança porque não sabe o endereço do abrigo, né? Nós conseguimos localizar uma dessas situações e saber aonde que a criança se encontrava, e a equipe do abrigo não permitiu que esta mãe tivesse o acesso, muito embora isso não fizesse parte do processo, né? Esta restrição não era do juiz, era da equipe técnica, inclusive era uma colega psicóloga que dizia que não era para esta mãe constituir um vínculo, né? Quer dizer, há o que a gente denominou assim, há um protocolo do fracasso, né? Como se todos, desde a maternidade, da equipe do abrigo, da própria equipe técnica do judiciário, apostassem no fracasso desta mulher ser uma boa mãe. Sim, mas pelo relato, Carmen, a impressão que se tem, eu acho que essa expressão usada por algumas das pessoas com quem tu entrevistaste, de sequestro, parece ser a expressão mais adequada. É um sequestro institucional. Porque no caso de pessoas muito fragilizadas, elas não têm, inclusive, como se defender, quer dizer, a menos que a Defensoria Pública esteja presente em cada um desses casos, imagino que não seja muito frequente isso também, né? Porque nem todos os casos chegam ao conhecimento da Defensoria, elas não têm defesa nesse processo. A pergunta é, tu achas que seria possível que uma usuária de drogas da classe média de Porto Alegre ou das elites porto-alegrenses tivesse esse tratamento, esse procedimento por parte do Poder Judiciário? Eu não saberia te dizer exatamente, porque esse levantamento que a Secretaria Estadual da Saúde fez foi nas maternidades que têm convênio com o SUS, né? Portanto, não temos casos. Não temos situações que a gente possa identificar como isso acontece no privado, né? Nesse levantamento que a Secretaria da Saúde fez, foram identificados em 2016 270 bebês nascidos de gestantes usuárias de drogas. 270? 270 em 2016. Deste total, né, a cada 10 dessas mulheres, apenas 4 permaneceram com os filhos, ou seja, saíram da maternidade com o filho ao colo, né? E isto, digamos assim, para nós nos impressiona, enquanto ativistas da luta antimanicomial, de que haja um estigma tão forte, né, em relação a um desses transtornos mentais,
que eles são reversíveis, né? Não há nenhum fatalismo que nos coloque um mau prognóstico, tanto quanto poderia ser um prognóstico reservado para uma mãe com depressão, né? Claro. Com uma mãe com um transtorno obsessivo-compulsivo ou qualquer outro transtorno, né? E nos fizemos muito uma pergunta, o porquê que o poder público, né, especialmente a rede de proteção, não faz os investimentos para que esta família, esta mãe, né, consiga permanecer com a criança, ou seja, por que você não investe num aluguel social, né, já que ela está em situação de rua, com uma bolsa temporária, né? Hoje, a prefeitura, né, através da FASC, ela tem um custo mensal per capita, né, por cada criança acolhida, isso está no edital de 2016, né, de chamamento para as instituições de acolhimento. O custo per capita mensal é de R$ 3.500. Né? Ora, com R$ 3.500, não só esta mãe em situação de rua, mas muitas outras mães, né, poderiam tranquilamente, enfim, permanecer com seus filhos e darem a eles tudo que uma criança precisa. Tudo que a criança precisa, né? Claro. A saúde, a educação e tudo mais. Não, e mais, eu acho que a experiência da maternidade, ela pode ser um ato tão forte, tão importante na vida de uma pessoa, que talvez fosse um momento ideal, inclusive, para tentar uma alternativa de afastamento das drogas, né? Então, esta é uma experiência que uma equipe de pesquisadores, professores da psiquiatria da USP levantaram, né, no acompanhamento de usuários na capital de São Paulo, de que 30% destas mães, né, usuárias de drogas, abandonaram o uso de drogas justamente a partir da maternidade. Né? Ou seja, claro, foi um motivo, né, forte para haver uma retomada do seu projeto de vida. Agora, desculpa, Carmen, meu papel aqui é entrevistar, eu devo te fazer perguntas, mas eu não consigo conter assim o meu espanto diante do que está falando, entendeu? Porque, primeiro, a gente não tem notícia disso na imprensa do Rio Grande do Sul, na imprensa, eu nunca tinha visto uma notícia sobre isso, eu não sabia, acho que quem está nos acompanhando agora também não tem essa informação, de que havia tantos casos de mulheres que perdem qualquer contato com seus bebês pelo fato de estarem na rua e serem usuárias de drogas, ou havia notícia de serem usuárias de drogas. Acho que esse é um tema que, pelo menos, a polêmica em torno dele deveria ser muito amplamente conhecida, deveria haver uma ampla discussão no Brasil, no Rio Grande do Sul, sobre isso. Mas, pelo contrário, há um silêncio sobre isso, há uma invisibilidade dessas mulheres e toda essa dor que eu presumo que se pode imaginar, ela é invisível, ninguém sabe disso até hoje, né? Tu está trazendo isso pela primeira vez. E isso não resolve a situação, né? O que a gente também constatou? De que essas mulheres que perderam os filhos nessas circunstâncias, elas voltam a engravidar. Sim. Né? Algo que a gente chama de uma gravidez de repetição. Claro. Né? Como um novo lance de dados, uma nova oportunidade, né? Para nós, inclusive, assim, foi muito chocante ver que essas mães tinham um desejo em relação à maternidade. Né? Tanto é que duas delas que nós acompanhamos já tinham nome para os filhos. Né? Já tinham enxoval, muito embora elas morassem embaixo do viaduto da Borges, né? E você ia lá no barraco e tinha todas as coisinhas já separadinhas, de roupas, né? De brinquedos e coisa e tal. E eram mães que tinham a perspectiva de serem acolhidas num abrigo de família, como a prefeitura denomina, né? Onde não existe digamos, a inconveniência desta mãe ficar num abrigo e da criança ficar no outro, né? São abrigos para acolher justamente a família. Só que Porto Alegre tem apenas um desses abrigos. Sim. Tá? E que não comporta mais do que 5 famílias. Tá? Então, assim, a rede de proteção, ela também deveria ser reformulada, né, adaptada para algumas dessas condições. Outro exemplo que a gente pode dar,
Nós temos preconizado muito, enquanto defesa dos direitos de criança e adolescente, de se evitar ao máximo o acolhimento institucional, mesmo para qualquer outro tipo de situação, né? Dados do Unicef apontam que para cada ano que a criança permaneça num abrigo, são 4 meses de atraso no seu desenvolvimento. Então, nós não consideramos o bom abrigo, né? Claro. Bom abrigo é aquele que a gente não precisasse dele. Né? Por isso, o Unicef puxou uma campanha mundial, da qual o Brasil foi signatário, né, há 2 anos atrás, de terminar o abrigamento de crianças menores de 3 anos de idade. Né? Ou seja, em caso de negligência, de violência que essa criança sofra, que se busque outras alternativas que não o acolhimento institucional. Como, por exemplo, o acolhimento familiar. Sim. Né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul algumas experiências muito exitosas já. Muito nisso, exitosas, né? mas raras. Né? Mas, veja bem... Santo Ângelo, acho que é uma cidade onde há um juiz já há algum tempo desenvolvendo o trabalho. Acho que há, fora do Rio Grande do Sul, eu conheci algumas experiências no Mato Grosso, em outros lugares, onde se acabaram com os abrigos, inclusive, só se trabalhando com famílias acolhedoras. Né? Há um custo, em geral, de um salário mínimo por mês para a família. Ou seja, além de ser muito mais eficiente, muito mais barato para o próprio município. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente se perguntaria que não é propriamente por insuficiência de recursos, né, num orçamento que está cada vez mais minimizado, porque o cálculo que nós fizemos, né, dessas crianças de 2016 que não estão com as suas mães e que, portanto, estão nos abrigos, né, a prefeitura deve de ter um custo mensal aproximado de R$500 mil. Que absurdo. Ou seja, são 475, 480 mil reais por mês, com custos, né, que poderiam, inclusive, ser menores, como você mesmo está dizendo. Com muito mais êxito. E com muito mais êxito e menos ônus, né, para esta criança e para esta família. Não, o poder público no Brasil ele tem uma preferência por investir no sofrimento, né? Se investe muito dinheiro no sofrimento, né? Agora, veja bem, você dizia num dado momento, se perguntava sobre a invisibilidade, né? Isto ganhou mais visibilidade no país em 2014 em Belo Horizonte, né? Porque o Ministério Público determinou que todas as maternidades informassem a eles, né, quando entrasse, não só para o parto, mas para qualquer outro procedimento, gestantes usuárias de drogas. Sim. Né? E equipes, digamos assim, dos hospitais, equipes técnicas, né, algumas se rebelaram contra isso através dos seus conselhos profissionais, para dizer que isto, enfim, determinava uma quebra de um sigilo profissional, né, e que eles não estariam dispostos a fazer isto, né. Então, com esta pressão que houve de alguns conselhos profissionais, houve um recuo do Ministério Público, né, até porque isso ganhou força de denúncia, né, na Corte Interamericana, inclusive. Mas esta é uma situação que está presente e eu pude contatar com vários colegas que trabalham em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, né? E isto vem acontecendo mais ou menos por esta época, né? Em outros lugares. Em outros lugares. Eu fiz um levantamento buscando num portal que é o Jus Brasil, né, um portal de processos relativo à criança e adolescente, e clicando dois termos, né, um destituição do poder familiar e outro gestante usuário de drogas. Né, aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos últimos 6 anos, foram 804 casos. Né? Ou seja, não necessariamente de bebês, mas que em algum momento esta mãe usuária de droga, essa genitora usuária de droga, perdeu o seu filho. Né? O que isso dá uma média de 12 crianças por mês, né? Que acabam sendo separadas de... Então, assim, a grande pergunta é por que não investimos no tratamento dessas pessoas? Claro, claro. Vamos fazer uma rápida interrupção, eu quero te propor uma frase e nós voltamos com uma última pergunta.
A frase de atitude que eu queria te ouvir, Carmen, é preciso ter cuidado ao escolher os inimigos, porque acabamos por nos parecer com eles. Uma frase do Jorge Luis Borges, grande escritor argentino Borges. Tu assinarias essa frase embaixo? Por quê? Eu assinaria porque os inimigos, né, geralmente usam de algumas táticas que, enfim, você pode estar reprovando, né? E eu acho que usar, às vezes, as mesmas táticas pode ser uma defesa, né, que cada um faça uso, só que acaba se igualando a esse suposto inimigo, esse suposto adversário, né? Eu sou muito fã do Nietzsche, né? E o Nietzsche, ele denuncia o ressentimento, né? Dizendo que o ressentimento ele é uma memória venenosa, né? E ele diz que é próprio dos ruminantes, né? Os que não conseguem digerir a experiência, né? Eu prefiro digerir a experiência, né? E às vezes até perdoar, né? O gesto feito, mas isso não significa dar a cara a bater. Claro, né? Claro. Eu acho que existem formas mais, digamos, pegando também uma expressão que o Nietzsche utiliza, né? Formas menos nihilistas de tu poder fazer o bom combate. Seguramente. Muito bem. Carmen, para fechar a nossa entrevista, eu preciso te fazer uma pergunta mais ampla do ponto de vista desse tema que nós conversávamos agora, que tem muito a ver, evidentemente, com a política de drogas praticada no Brasil. Tu tens uma longa trajetória de luta pelos direitos humanos, de luta pelos direitos das crianças e adolescentes. Durante muitos anos estivesse à frente do principal órgão de formulação de políticas públicas nessa área da criança e da adolescência. Então, acho que tu és uma pessoa muito talhada para responder a isso. A política de drogas que nós temos no Brasil, qual é o impacto que ela produz na juventude brasileira? Tu achas que essa política é adequada? Ela deveria ser repensada? Eu acho que ela é inadequada de ponta a ponta, né? Do ponto de vista da segurança, inclusive tu é mais especialista do que eu para dizer que a guerra contra as drogas, primeiro que é um equívoco, né? Não existe guerra contra coisas, né? Existe guerra contra as pessoas, né? E a guerra contra as pessoas aqui no Brasil tem cara, né? Tem raça, né? Tem idade, tem faixa etária, né? Tem local. Tem local, né? Mas eu diria que também na política de saúde mental a gente está cada vez mais atualmente, né, no governo Temer, indo na contramão do que está consagrado internacionalmente como alternativa, né? Ou seja, está se apostando novamente na psiquiatrização, especialmente na internação, né? Internação em hospital psiquiátrico, a gente viu aqui em Porto Alegre recentemente, né, se anunciar como uma boa nova, que aumentaram o número de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes no Hospital São Pedro. Né? Quer dizer, em pleno século XXI, né, primeiro que o São Pedro já deveria ter fechado as portas há hora, né, em favor de leitos em hospitais gerais e tudo mais. Então, quando não internam em um hospital psiquiátrico, eles estão aí, né, praticamente incólumes, apesar da sua lei estar fazendo 25 anos, né, de implementação no Rio Grande do Sul. O governo federal hoje, ele faz um investimento completamente equivocado, que são nas comunidades terapêuticas, né, que trabalham com uma lógica da reclusão, né? Não é com a lógica da inclusão. Eles têm um alto índice de reincidência, né? Mas isso não é posto, porque o cara sai de lá abstinente, né? Mas daqui a 2 meses, 6 meses, ele retorna, né? Ocupa a vaga de novo. Então, para todos nós foi um impacto receber a notícia recente desta semana de que o governo federal anuncia uma nova forma de financiamento a partir do ano que vem, onde ele vai gastar mais de 10 vezes
né, em comunidades terapêuticas do que ele vai gastar na expansão da rede de atenção psicossocial, que são os CAPs. Os CAPs. Né? Então, gasta-se uma fortuna de dinheiro, né, em equipamentos que, enfim, que não são resolutivos. Que não são resolutivos, né? E concorre para esse tipo de situação que a gente viu, né, ao longo desse ano acontecer com as gestantes usuárias de drogas. Né? Então, assim, que outras alternativas existem? Estão postas, assim, as alternativas estão muito claras há mais de 20 anos. Né? Agora, eu acho que o tema das drogas, ele ainda rebate muito no nosso imaginário social com uma coisa assim da falha de caráter, né, da sem-vergonhice, né, do vício. Né? A gente encontrou, Rolim, inclusive, muitos desses termos nos processos judiciais, né, como fala de operadores do direito. Né? Então, eu acho que não é só o gestor da ponta, né? Eu acho que o sistema de justiça ele também tem que se atualizar, porque ele acaba sendo parte desta engrenagem. Né? Não, e é também aí muito mais autossuficiência do discurso jurídico, né? Como se ele fosse de fato capaz de dar conta de tudo sem dialogar com outros saberes e com outros discursos, né? E nesse caso específico, como se houvesse um dilema, né? Ou é o direito da criança ou é o direito da mulher. Quando é os dois, né? É quando é os dois. Certamente. Né? Muito obrigado, Carmen, por essa entrevista. Ficamos por aqui. Esse foi o Atitude TCA Entrevista de hoje. Nos vemos na próxima semana. Obrigado.